início saudando. Seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, por essa noite que estamos em Tua presença. Desde já quero saudar os irmãos com a paz de Cristo. Estamos aqui, meus irmãos, direto do Templo Central da ADA, Assembleia de Deus, Avivamento Mundial, para um momento de estudo bíblico, falar sobre jovens alicerçados na Palavra de Deus. Sejam bem-vindos, nossos irmãos, que estarão participando conosco nessa noite e aprendendo um pouco conosco a Palavra de Deus. Os irmãos que for conectando conosco, compartilhe, convide a sua família para este momento de aprendizagem, porque a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz que ilumina os nossos caminhos. A Palavra de Deus é o nosso sustento. A Palavra de Deus é que nos mantém de pé para cada dia caminharmos pela luz da Bíblia. Estou aqui com o nosso pastor Alex Borges. Estamos aqui para juntos aprendermos com o nosso amigo diácono Gabriel Silva, também da ADA. E eu tenho a certeza, meus irmãos, que será uma noite abençoada pelo poder da Palavra de Deus. Pastor Alex. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor para você que está nos acompanhando agora, essa live que está sendo transmitida ao vivo, direto do nosso templo central aqui da Assembleia de Deus, Avivamento Mundial. É uma alegria estar nessa noite com todos vocês, na companhia aqui do evangelista Gabriel Rosa, também dando apoio aí, Gabriel Silva, Deus abençoe. Eu estou aqui na presença de dois jovens abençoados, dois jovens muito dedicados e esforçados na obra de Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe. Aproveito agora as saudações de paz a todos os irmãos que estão acompanhando agora pelo Facebook, né? Tá sendo transmitido pelo meu Facebook agora, né? PR Alex Borges, pastor Alex Borges, e também pelo Facebook, né, Gabriel? Do Gabriel Soares Rosa. Então, aproveite agora, compartilha, marque mais alguém. Nós teremos alguns minutos aqui falando da Palavra de Deus. Então, marque mais alguém, marque algum jovem para acompanhar. Compartilhe essa live que com certeza vai ser uma bênção de Deus. Eu acredito que podemos começar da melhor maneira. Vamos orar, né? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor nessa noite para darmos continuidade. Eu tenho a certeza, meus irmãos, que o poder do Espírito Santo irá repousar sobre a tua casa, sobre a tua família, porque a Palavra de Deus, ela traz ao homem vida eterna, e essa vida somente teremos pela Palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos, ó Pai, reunidos, ó Pai, na Tua presença, ó Deus Santo, para nessa noite, meu Pai, Te glorificar. Te agradecemos pela oportunidade concedida, ó Deus, nas nossas vidas, para esse bate-papo bíblico, Senhor, onde estaremos aqui abordando assuntos sobre manter uma vida de espiritualidade através da Tua Palavra. Ó Deus, jovens, ó Pai, que estão cansados, jovens, ó Pai, que pararam no caminho, jovens que estão desanimados, Senhor, que através dessa live, Pai, venha, Senhor, avivar os Teus filhos, ó Deus, alcançando esta casa. Pai, venha dar direção a nós,
a trazer orientações a esse pai, a essa mãe, que está, Senhor, com a sua mente confusa, porque não sabe, meu Deus, trazer o seu filho, meu Pai, para dentro de casa. Mas eu sei que a Tua palavra que direciona. Toma as nossas vidas, Pai, em Tuas mãos. Abençoa cada irmão que vai estar conectado conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Queridos, nós queremos ler um texto aqui da palavra de Deus, que está no livro de 1 João, capítulo 2, e o seu verso 14. Eu vou ler o 13 também, 12, 13 e 14. A primeira epístola de João, no seu capítulo 2, a partir do seu verso de número 12. Se você puder acompanhar aí com a sua Bíblia, ou então ouça atentamente, que diz assim: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Verso 14 diz: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amém? Eu quero aproveitar já nessa introdução. Você que está nos acompanhando pode interagir conosco, pode deixar aí o seu pedido de oração. Se o som estiver chegando aceitável aí na sua casa, dá um ok. Se precisar aumentar, aí você dá um toque para a gente também. Pode interagir conosco, que é a bênção de Deus. Amém? Queridos, irmão Gabriel, quando eu li essa palavra e foi proposto para falarmos um pouco para os jovens e sobre a importância hoje, nos dias de hoje, ver jovens firmes, alicerçados, sabe, na presença de Deus. Eu comecei a ler e eu comecei, irmãos, a meditar da seguinte forma: a palavra de Deus, ela é simples. A palavra de Deus, ela alcança tanto o letrado como aquele que não tem algum estudo. A palavra de Deus, ela alcança o simples, ela alcança aquele que não tem nenhuma leitura, porque ela é pura. A palavra de Deus, ela é simples, ela é objetiva, ela alcança todas as classes sociais, né? Ela alcança todos os tipos de pessoas. E quando eu li esse texto, eu vi o apóstolo, o escritor, né, João, trazendo a expressão à família, aos pais, aos filhos, aos jovens. E ele dizia: pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E aí ele direciona então a palavra para os jovens: olha, vocês são fortes. Bom, muito simples. Ele dizia: vocês, jovens, são fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então eu comecei a meditar: poxa, a palavra de Deus, ela é tão simples e objetiva. Porque, Gabriel, nós ouvimos nos dias de hoje, e muitos que estão agora nos acompanhando hão de concordar, que já ouvimos muito falar que a geração dessa época, que os jovens dessa época são jovens fracos, são jovens de uma geração falida. E eu não posso aceitar isso, eu não creio nisso, né? Eu creio que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela pode hoje alcançar a tua vida
e fazer uma mudança sobrenatural na sua vida. A palavra é objetiva, dizendo: jovem, vocês são fortes. Então muitos podem dizer para vocês: olha, vocês são fracos, vocês fazem parte de uma geração falida. Não aceite isso. A palavra libera algo profético sobre a sua vida nessa noite. Vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vocês. Essa geração linda, essa geração de jovens, essa geração que Deus está levantando nos dias de hoje. Amém? E nós iremos observar, meus irmãos, o nosso pastor Alex aqui trouxe uma abordação bíblica poderosa, porque o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, ele está trazendo aqui, pastor Alex, orientações simples e práticas. Sim. Para que o jovem venha se manter firme na palavra. Porque o apóstolo João, simples e objetivo, ele está trazendo orientações para quê? Para que o jovem venha ser instruído pela palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é a única que pode transformar o caminho do jovem. A palavra de Deus é a única que pode limpar a mente do jovem. O interessante, pastor Alex, que quando a palavra de Deus ela é injetada na alma, no espírito do jovem, ele terá sede pela palavra de Deus. E quando o jovem tem essa sede pela palavra, a sua mente é aberta, e a fome e a sede pela presença de Deus vai começar a gerar dentro dele. E quando a palavra de Deus ela é injetada sobre o jovem, ela vai trazer uma mudança. E essa mudança que irá acontecer, ela vai aproximar o jovem próximo de Cristo. Observe bem, como pode um jovem manter o seu caminho limpo? Observando a palavra de Deus. Entenda bem, a palavra de Deus, ela nos dá instrução, pastor Alex Borges, para que possamos caminhar em santidade. E caminhar em santidade é através da palavra de Cristo. E quando a palavra de Deus ela está ardendo em nossa alma, ardendo em nosso espírito, a vontade do mundo não estará sobre a mente do jovem. Por quê? Porque o Espírito Santo irá controlar a sua mente. Observe bem, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz em Salmo 119 e verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Observe bem, trazendo dentro deste salmo, para o texto que o nosso pastor Alex Borges leu, é trazendo que quando o jovem tem a luz da palavra em tua vida, ele vai vencer a tentação, ele vai vencer o pecado, ele vai vencer o mundo. Por quê? Porque Cristo é o teu sustento. E quando Cristo é o sustento do jovem, o teu coração é brindado pela palavra. O Espírito traz sobre ele a sede de orar, a sede de estudar a palavra. Porque um jovem, pastor Alex, que examina a palavra de Deus, a sua mente não vai ter alcance para as coisas terrenas, porque a sua mente ela será brindada pelo Espírito Santo. Observe bem que Tiago escreve em sua carta universal, no capítulo 4 e no versículo 7: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim que João estava querendo dizer, trazendo despertamento, que quando o jovem ele está submisso à palavra de Deus, ele vai vencer o diabo e as hostes da maldade. Por quê? Porque Deus é o sustento do jovem que está alicerçado na genuína palavra de Cristo. Amém. Complementando o que o nosso irmão cooperador Gabriel está comentando, Salmo 119, verso 9, fala exatamente isso. Como purificará o jovem o seu caminho?
observando conforme a tua palavra. Amém? Então nós vemos que a palavra de Deus, ela vai mostrar que o jovem que observa a palavra de Deus, que anda conforme a palavra de Deus, esse sim está guardado por Deus, fortalecido na presença de Deus. E o texto inicial, o nosso irmão Gabriel, que nós lemos ali da epístola de João, que fala: a palavra de Deus está em vós. Então a palavra de Deus está em vós. E eu estava meditando, se ela está em nós, observa, queridos, que a vida cristã, a nossa vida cristã, nossa vida com Deus, ela é uma jornada, ela é uma caminhada gradual. Nós vamos conhecendo Deus passo a passo. É como degraus, nós vamos subindo os degraus, nós vamos conhecendo a Deus. O profeta Oséias diz isso, não falha a memória, no capítulo 6 do seu livro, fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Então nós entendemos que a nossa vida cristã, a nossa vida de intimidade com Deus, a nossa vida de comunhão com Deus, ela é gradativa, é uma jornada, e é passo a passo. E para nós termos essa vida com Deus, exige de nós, queridos, renúncia, exige de nós dedicação, exige de nós esforço. Na verdade, nós vemos, irmãos, que tanta gente se esforça, né? Eu vou dar exemplos práticos aqui. Quando uma pessoa, um exemplo, quer emagrecer, o que ela faz? Vai para o regime, né? Fecha a boca, vai para o regime, faz um exercício. Então é o que? Renúncia. Ela faz uma renúncia. Quando uma pessoa quer um emprego melhor, ou ela quer uma promoção lá no emprego, o que ela faz? Ela vai estudar, ela vai se aprimorar, ela vai se dedicar para que ela alcance aquele objetivo. Então são etapas, são processos que passam. Então eu quero dizer para você, meu querido, que está nos ouvindo, jovem que está nos ouvindo, a palavra de Deus está em vós. Vocês são fortes, mas há necessidade de nós nos esforçar, renúncia, dedicação, esforço, leitura da Bíblia, oração. Isso é uma prática que muitos acabam deixando de lado, mas que precisam retomar isso muito rápido. É tempo de nós, isso eu falo, estamos falando para jovens, mas é uma palavra para todos que nos ouvem agora. É tempo de orar mais, de buscar mais, de ler mais, de buscar mais essa intimidade com Deus, porque fazendo assim nós vamos alcançar aquilo que o apóstolo escreveu: vós sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Graças a Deus. Meus irmãos, diante desse contexto bíblico que o nosso pastor orientou para nós e para vocês que estão nos ouvindo, que para o jovem manter o teu caminho santo é preciso que ele venha renunciar o pecado. Observe bem que Daniel, pastor Alex, ele é um grande exemplo a nós olharmos para a história desse personagem bíblico. Daniel, com a idade básica de 16 anos de idade, quando ele foi levado para a Babilônia, o interessante é que os pais de Daniel orientaram a Daniel a seguir a palavra de Deus e a obedecer. Observe bem que Daniel ele tinha princípios. Daniel tinha princípios valorosos. Então entenda, Daniel ele não vendeu os princípios a qual ele havia adquirido enquanto ele era jovem. Por quê, meus irmãos? Porque Daniel, quando ele foi para a Babilônia, havia uma ordem em Babilônia que o jovem tinha que ficar um período se alimentando com os manjares que Nabucodonosor oferecia,
para que viesse se apresentar a ele e servir ele. Mas só que interessante é que no capítulo 1 e no versículo 8, a Bíblia diz: porém Daniel propôs em teu coração, observe isso, é muito sério. Daniel, ele determinou, eu não vou me contaminar com os manjares de Babilônia. Agora eu te pergunto, por que Daniel, ele propôs em teu coração não se contaminar? É simples o que eu vou dizer aqui. É porque a palavra de Deus estava injetada em Daniel. E quando a palavra de Deus ela é injetada sobre o homem, os manjares, o pecado, o império, não pode destruir Daniel. Por quê? Porque Daniel vivia em santidade, ele renunciou ao pecado. E quando o jovem renuncia aos prazeres carnais, o Espírito Santo ele vai se apoderar do jovem, ele vai guiar o caminho do jovem. Então observe que Daniel, pastor Alex, ele era guiado por Deus. E a melhor coisa que temos que entender é que quando o jovem ele é guiado por Deus, a tua atitude será totalmente diferente. Josué, ele também é um personagem a quem podemos se espelhar. Se você ler em Josué, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: Moisés havia sido morto, Moisés havia morrido. Josué estava fraco, debilitado por causa da morte de Moisés. E Deus ele vai dizer para Josué: Josué, não aparte o livro da lei da tua boca. Josué ele era jovem e ele havia recebido uma responsabilidade de guiar aquele povo à terra prometida. E Deus diz: Josué, medita no livro da lei, não aparte esse livro da tua boca. Deus estava dizendo: Josué, se a minha palavra estiver em sua boca, você vai vencer as guerras. Glória a Deus. Entenda, o jovem só vence as guerras. Você também que está nos ouvindo, as guerras só é vencida, pastor, quando a palavra de Deus está fazendo efeito dentro de nós. Glória a Deus. Nós vemos vários jovens que fizeram diferença na Bíblia e na sua época. Eu tinha até deixado separado também Daniel capítulo 1. Então nós vemos jovens como Josué, que aprendeu ali aos pés de Moisés. Olha que professor, hein? Que privilégio que Josué teve, porque foi ali um obreiro que aprendeu com o grande líder Moisés. E Josué fez a diferença, porque quando Moisés morreu, Deus chamou Josué e colocou nele uma grande responsabilidade. E a palavra de Deus, estando na vida de Josué, o capacitou para dar continuidade. Então observe que a palavra de Deus em nós nos capacita para a boa obra. Quando a palavra de Deus está em você, esta boa palavra te capacita para fazer a vontade de Deus. Josué, um jovem que fez a diferença. Daniel, como foi dito, aí eu estava lendo aqui, né, que no Daniel capítulo 1, no versículo de número 4, diz: jovens em que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade. Ou seja, eles foram levados cativos, e foi ali separados jovens especiais. E dentre esses jovens estava quem? Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, como é mais conhecido. Então tem ali esses jovens que eram servos de Deus. E no versículo 8, como já foi lido, já foi falado, Daniel propôs no seu coração o desejo de não se contaminar, de não se misturar. Porque naquela época, irmão Gabriel, os costumes eram mais ou menos assim. Quando o rei apresentava o banquete, os manjares do rei,
eles ofereciam aquela comida, aqueles manjares aos seus deuses. E Daniel e os seus amigos tinham princípios, tinham costumes santos de Deus, tinham raízes, oh glória, tinham raízes, e essas raízes não podiam ser apagadas. Quando eles chegaram na Babilônia, a primeira coisa que eles queriam fazer era apagar a essência daqueles jovens, fazer com que, já mudando o nome deles, já queriam mudar o nome deles, só para título de informação e recapitular aqui, o nome desses moços era Ananias, Misael e Azarias, e foi então trocado. Eram nomes bíblicos que tinham a sua essência glorificar a Deus. E quando Daniel, também o nome bíblico, foi mudado para Beltesazar, ou seja, os nomes deles foram mudados. Começando aí, eles já queriam tirar a essência deles, tentar apagar tudo da vida deles, e eles tinham aquela vida com Deus, então levando eles para a Babilônia, já queria apagar tudo aquilo. Mas quando Daniel propôs no coração em não se misturar, ele já estava dizendo: eu não abro mão de Deus, eu não abro mão da palavra de Deus. Ei jovem, você que está me ouvindo agora, você que talvez está na sua casa, hoje é sábado, está uma loucura, São Paulo está uma loucura, teve jogo, tanta coisa, fim de semana, muitos estão saindo, mesmo nesse tempo de pandemia, onde as pessoas têm que se cuidar, estão saindo para beber, estão saindo para bagunçar. Eu quero dizer para você, jovem, talvez você está fraco, abatido e desanimado. Talvez a Babilônia está querendo apagar a essência, mas não deixa a raiz, aleluia, ser apagada. Não deixa aquilo que você aprendeu ser apagado. Mantenha-se firme, proponha no seu coração a manter-se afastado das coisas do mundo, porque assim Deus vai te honrar. E para concluir aqui, e o Gabriel já também continuar falando, diz que o eunuco lá, que trabalhava para o rei, ele ficou preocupado. Ele disse: Daniel, nunca fizeram isso. Você vai com as minhas palavras, você vai me complicar, porque eu tenho que cuidar de vocês têm que estar forte, bonito, para se apresentar para o rei, e vocês não querem comer, vocês querem só legumes, vocês querem só água, e se vocês ficarem abatidos, eu vou me complicar. E aí Daniel falou: olha, ao término, eu peço que ao término desse propósito, então você volte e veja. E quando ele volta e vê, Daniel e seus amigos estavam mais formosos, mais bonitos. É isso que faz a palavra de Deus em nós. Quando nós não abrimos mão de Deus, quando nós não abrimos mão da nossa essência, quando nós não abrimos mão da palavra de Deus, Deus nos faz triunfar, amém? Deus nos faz vitoriosos. É por isso, gente, que eu hoje, só comentando aqui, você já vai continuar, peraí. Hoje eu tenho 42 anos, tenho 2 filhas, uma esposa maravilhosa, 2 filhas lindas, abençoadas. Eu tive, Gabriel, a alegria de conhecer a Deus na minha juventude. Deus não permitiu que eu conhecesse esse mundo, porque muito jovem, ainda com meus 13, 14 anos, eu já estava na igreja, vindo de uma família católica, uma família que não servia a Deus, mas muito abençoada. Mas eu tive a alegria de conhecer o Evangelho muito jovem, e o Senhor não permitiu que eu conhecesse esse mundão. E eu posso dizer sem dúvida, sem medo, foi a melhor coisa que eu fiz, foi aceitar a Jesus como meu Salvador. Eu vivi minha juventude na igreja, eu cresci minha juventude na igreja, buscando a Deus,
A nossa alegria era ir para o monte orar, a nossa alegria era ir para as visitas. Naquela época era muito comum o culto nos lares, e essa era a minha alegria. Junto com o jovem nós saíamos, íamos cooperar nas vigílias, nas madrugadas. Essa era a nossa alegria. E eu fui passo a passo na casa de Deus, caminhando, crescendo e tendo oportunidade. Então eu digo sem medo a você, jovem, que está aí talvez pensando em parar, tem gente talvez pensando em desanimar. Eu digo, gente, vale a pena servir a Deus, vale a pena ficar firme na casa do Senhor, mesmo com luta, com prova, com dificuldade, vale a pena, Gabriel, continua firme. Esse jovem aqui, o Gabriel Silva, que está aqui com a gente, são jovens muito abençoados, esforçados na palavra, que gostam de ler e estudar. Você tome isso para a sua vida como exemplo também. Comece a pegar gosto por isso também. Leia, ore, busque, tenha intimidade com Deus, que você vai ver que vale a pena servir esse Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, Gabriel, como está aí? O povo está interagindo? Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Meus irmãos, dando algumas orientações práticas, amém? Uma palavra simples. Não queremos aqui falar palavras difíceis, né, pastor? Queremos ser simples aqui e objetivos. O nosso pastor estava aqui falando um pouco sobre o testemunho que cresceu na igreja. E graças a Deus, o testemunho do nosso pastor é como o meu testemunho. Eu nunca conheci também o mundo lá fora. Os meus pais... E nem queremos, né? Nem queremos. Os meus pais sempre me criaram na lei de Deus, nos caminhos de Deus. E já são 24 anos que eu sirvo a Cristo. E a mente daqueles que têm Cristo em sua vida, a sua forma de pensar será totalmente diferente, porque Cristo resplandece sobre ele. E eu me lembro, pastor, quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu fui descer as águas, o meu desejo era de ser batizado com o Espírito Santo, e minha mãe me levava para as vigílias, eu vi um pouco sentindo aquela presença, e eu queria saber o que era aquilo, eu tinha desejo. Quando chegou o dia do meu batismo, jovens estavam também, tinha mais jovens do que pessoas adultas para se batizar. Eu fui o último da fila, porque dizem que o último serão os primeiros, então eu vou para o último, pode ser que eu sou batizado. Desci as águas, o sol estava lindo, o dia estava lindo, bastante pessoas acompanhando o batismo. E eu não fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. Saí triste, fui para casa triste. Mas naquele mesmo dia, naquela noite, os meus pais dormindo, meus irmãos dormindo, eu fui para a cozinha orar. E eu comecei a clamar. Eu fico todo arrepiado quando eu lembro desse testemunho, quando eu lembro desse dia. Pastor, o meu corpo começou a tremer, suar. O chão estava encharcado de água. Bati as mãos, dá para ver água no chão. A glória do Espírito veio tão forte sobre a minha vida. Eu comecei a glorificar, a sentir Ele. Eu fui dormir. E no outro dia eu fui orar no quarto dos meus pais. E no outro dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque é a persistência, jovem, persista na oração, persista obedecendo aos seus pais, aos mais velhos, ao seu pastor, à sua liderança. Persista em querer conhecer mais a palavra, persista em querer conhecer mais as riquezas bíblicas, a qual Deus nos dá esta oportunidade de conhecermos mais um pouco da sua palavra. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele levou Timóteo a conhecer a Cristo.
Mas eu estive observando, Paulo não foi o primeiro instrutor de Timóteo, não. Timóteo havia aprendido também com outras pessoas. Observe que Paulo havia dito na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 15, 16 e 17, que a Bíblia diz como pode dizer aqui, meu Deus, fugiu da minha mente, meus irmãos, mas diz assim, que Paulo vai dizer a ele a ter a palavra de Deus sobre ele e se apresentar, que ele devia ser perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. Observe bem que Paulo está levando a Timóteo a se apresentar como um obreiro para que Deus viesse estar sobre ele. Por quê? Porque Paulo não queria que Timóteo, pastor, viesse se corromper com as heresias daquele tempo, que Timóteo não viesse se corromper com as falsas pregações, com os falsos obreiros. Paulo estava orientando a Timóteo a ser um verdadeiro homem diante a presença de Deus. Interessante é que Paulo disse a ele que ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo, seja a diferença, faça a diferença, porque o jovem que faz a diferença, meus irmãos, o poder do Espírito se aperfeiçoa sobre ele. Se você ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: e com a cara descoberta contemplamos a glória de Deus e somos renovados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo. Jovens, igreja, para o poder de Deus resplandecer sobre a nossa vida, precisamos ter caráter diante da tua presença. Porque lá que eu estive estudando e prestando atenção, é que Deus, ele olha para o caráter. Então observe que Deus, ele olhou para o caráter de Josué, Deus olhou para o caráter de Samuel, Deus olhou para o caráter de Davi, Deus olhou para o caráter de Daniel, para o caráter de Misael, Ananias e Azarias. Deus olhou para o caráter de Timóteo. Deus olhou para o caráter de Felipe, que foi um jovem obreiro também do Novo Testamento. Deus olhou para o caráter de Estevão, para o caráter de Timóteo, para o caráter de Tito. Por quê? Porque dentro deles tinha a essência, tinha algo que ardia. Porque no canal de Jeremias, que quando ele queria parar, pastor, ele sentia que os ossos dele ardiam, queimavam, e aquilo não deixava ele parar. O que era? Era a presença de Deus queimando sobre ele. E quando a presença de Deus, ela nos domina, nós não iremos parar, mas iremos continuar. Você agora pode estar fraco, desanimado, pensando em desistir, mas nós temos uma palavra de Deus para te dizer, dentro da palavra: jovens, sois fortes, porque venceste o maligno, e a palavra de Deus está em vós. E quando essa palavra está em nós, nós teremos mais sede do céu, teremos mais sede do reino, teremos mais sede pela presença do Espírito Santo. Aleluia. Então nós vemos jovens que fizeram diferença. Falou de Timóteo. Paulo dizia a palavra a Timóteo: meu amado filho. Paulo dirigia-se a Timóteo de forma carinhosa e amorosa. Timóteo foi filho na fé de Paulo. Timóteo aprendeu aos pés do apóstolo Paulo. Então Timóteo fez a diferença. Foi um jovem pastor, enfrentou dificuldades,
mas recebeu orientações que o capacitou. Eu estava me lembrando de outros jovens também. O Gabriel falou aqui de Davi, que enfrentou dificuldades, mas mesmo ainda jovem, era obediente ao seu pai. Foi um jovem que, por ele ser obediente ao seu pai e a Deus, Deus o honrou e fez ele ser rei em Israel. Nós vemos que José, na sua juventude, enfrentou dificuldades. Queridos, Jesus nunca prometeu que as coisas seriam fáceis. Jovem, por que você quer parar e desistir? Jesus nunca disse que as coisas seriam fáceis. José foi vendido por quem? Pelos irmãos. Ou seja, ele enfrentou, a maior luta dele foi dentro da própria casa, né? A maior adversidade dele foi dentro de casa, quando ele foi vendido pelos irmãos. Então ele, na sua juventude, lá pelos seus 17 anos, um jovem sonhador, um jovem com promessa de Deus, foi vendido para mercadores lá e levado para o Egito, mas ali ele se manteve fiel. Aí vem lá a mesma referência de Daniel, não abriu mão. Então José se manteve firme na casa de Potifar, se manteve firme lá na prisão, se manteve firme em todas as etapas da sua vida e foi exaltado. Amém? Então nós vemos jovens aí que realmente fizeram a diferença e que mesmo diante a perseguição, diante a dificuldade que existe, eles não desistiram. Amém? Não desistiram. Então continue firme, continue se esforçando, porque olha, a recompensa vem do alto, né? Vem dos céus. Meus irmãos, eu quero aqui reler um texto a qual havia fugido de minha mente. Foi um momento de branco que deu em minha mente. Eu quero ler um texto a qual eu estou lendo, a qual deu um branco aqui em minha mente. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17, que nos diz assim: Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que fosse assegurado, sabendo de quem as tens aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus, é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Observe bem que Paulo, pastor Alex, ele está trazendo orientações a Timóteo. Permanece, aleluia, permanece. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não desvie os teus olhos de Cristo, permanece. Porque você conhece a palavra, você conhece a mensagem, você conhece as escrituras, que elas te fazem sábio. Então Paulo está trazendo a Timóteo conselhos práticos, pastor. Não são palavras difíceis, são palavras práticas. Para quê? Para que Timóteo viesse ser um obreiro aprovado, um homem aprovado por Deus, um homem instruído pela palavra. Precisamos entender que a palavra de Deus é simples, e ela que nos leva a ter uma vida de conhecimento através de Cristo Jesus. Se você ler em João capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia diz que Jesus vai dizer para os seus novos obreiros: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. E todo ramo não estando em mim, ele tira e lança ao fogo.
Mas todo ramo estando em mim, ele limpa, para que possa produzir mais frutos ainda. Glória a Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Jesus disse: se vocês não estiverem em mim, vocês não vão poder produzir nada, porque o ramo sem a videira ele não produz. Mas se vocês estiverem em mim, vocês irão produzir. Então Paulo estava querendo dizer, trazendo essa palavra de João 15 a Timóteo: se a palavra de Jesus estiver em você, você vai fazer a diferença onde você passar, porque a palavra de Deus é que limpa, a palavra de Deus é que purifica, e manter o caminho purificado é através da mensagem de Cristo. Glória a Deus. Só reforçando que Gabriel fez a leitura aqui de Timóteo, né? 2 Timóteo, no capítulo 3, quando a expressão tu porém permanece, já nos submete o entendimento do que? Das raízes, das nossas raízes, de se manter firme nas nossas raízes, na nossa essência e naquilo que nós aprendemos. E eu me lembrei do texto que está em Provérbios capítulo 22 e o verso de número 6, que diz: instrui o menino no caminho que ele deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Hoje eu, como pai, minha esposa, que tivemos a oportunidade de criar nossas filhas no Evangelho, delas nascerem na igreja, estarem na casa do Senhor, a gente, quando vê esse texto, eu me maravilho, porque o Salomão ele diz: olha, é uma direção, para mim é uma palavra que foi direto aos pais. Olha, vocês pais, instrui os seus filhos o caminho que eles devem seguir, porque quando eles envelhecerem, não se desviará dele, né? Então hoje nós vemos, às vezes, Gabriel, jovens que se afastaram da igreja, mas que com certeza eles não se esquecem daquilo que foi ensinado, e uma hora Deus vai tratar com eles e vão voltar em nome de Jesus, porque há pessoas que oram, a família ora, os pais oram, e em nome de Jesus Deus vai trazer de volta. Mas qual é o dever nós pais? Ensina os filhos, ensina a eles o caminho que eles devem seguir, porque mesmo quando eles, até quando envelhecer, não se desviará deles, porque eles vão se lembrar de tudo aquilo que aprenderam, né? Então essa essência, esse permanecer na palavra, é isso aqui, ó. Bíblia. Pais, ensinem seus filhos, pastores, mestres, doutores, ensinem a palavra, porque esses que estarão ouvindo a palavra não vão se esquecer e não se desviarão desse caminho. Vai ter lutas, vai ter dificuldades, sim, mas não se desviarão desse caminho. Eu entendo muito bem as fases que adolescentes passam, que os jovens passam. São fases complicadas. Nós vemos jovens passando, uma idade para outra, e são coisas muito loucas que passam na cabeça da juventude, essas mudanças, né? Na nossa época não tinha toda essa tecnologia, então era de um jeito, agora mudou tudo. Então nós sabemos que a cabeça de um jovem, a cabeça de um adolescente, muda muita coisa, e nós sabemos exatamente todas essas mudanças, e nós adultos precisamos, os pais, os pastores, as lideranças precisam entender essas dificuldades que a nossa juventude passa, e ter paciência e jogo de cintura e equilíbrio para entender, e no momento certo estender a mão e dizer: olha, eu estou aqui com você, o que você precisa, estou aqui para te ajudar, né? E a palavra de Deus é o que nos dá essa maturidade, é que nos dá esse equilíbrio para nos mantermos firmes
diante de tantas mudanças, de acordo com as épocas, de acordo com os tempos. Então o importante, o recado nosso, né, nesses instantes finais dessa live que nós estamos com vocês, o nosso recado e a reflexão nada mais é do que permaneça-se firme na palavra de Deus. Permaneça-se firme orando, lendo a palavra, porque quanto mais nós lemos, oramos e buscamos a Deus, nós vamos manter uma vida de intimidade com Deus. E quando mantemos essa vida de intimidade com Deus, conhecemos Ele, entendemos Ele, Ele vai nos estruturando, nos fortalecendo. Isso é bom demais, gente. Isso é maravilhoso. Isso é prática. Viva a palavra na prática, não só em teorias, não só em letras, mas viva ela na prática e na sua essência, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos aqui chegando nos momentos finais também, nesse estudo prático e abençoado por Deus com o nosso pastor Alex. E em Salmos 111, verso de número 10, a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Meus irmãos, eu quero aqui trazer umas lições práticas dentro deste verso. Observe o que é temer a Deus, o que é ter um temor de Deus. O que é o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Porque o jovem, o homem que teme a Deus acima de todas as coisas, não estou falando aqui de ter medo, não é medo, é temer, é confiar, é ter Deus como o único, suficiente, Rei eterno de nossa alma. É entendermos, meus irmãos, que quando o temor de Deus está sobre nós, nós queremos fazer melhor para Ele. Jovens na Bíblia, eles fizeram o melhor para Deus, entregaram a sua juventude para Deus, falaram: Deus me guia, Deus me conduz. Então neste momento que você possa falar: Deus me conduz, Deus me guia, Deus me orienta. John Wesley, por que também não falar dele do século XVIII, pastor Alex? Século XVIII, que a casa pegou fogo. Era para ele ter sido morto, mas Deus tinha um plano na vida dele. E ele é conhecido como tirado do fogo, fugidamente, fugiu, fugiu aqui a expressão. Tição tirado. Isso, um tição tirado do fogo. Obrigado, Gabriel Silva. Então observe que Deus tinha plano na vida desse homem. A sua vida foi conduzida pelo Espírito Santo. E que nesta noite você possa querer ser conduzido por Deus. Deus guia minha alma, Deus guia minha vida. Se coloque na presença dEle, se entrega na presença dEle, se entrega por inteiro. Deus, a minha vida está nas tuas mãos, me conduz. Porque assim como esses jovens que nós aqui citamos, Deus o conduziu, Deus também quer lhe conduzir. Estamos vivendo um momento difícil, um inimigo muito forte está sobre o mundo, mas só que nós temos um Deus que é maior do que o inimigo. Então entenda, coloque Deus em primeiro lugar em sua vida, coloque Deus em primeiro lugar na sua família. Se há pais agora nos ouvindo, instrua cada dia o teu filho na palavra, instrua o teu filho a conhecer mais a palavra. Pode ser que há jovens agora, pastor Gabriel, os meus pais não são convertidos e eu sou convertido. Então continua orando, continua pregando para a tua casa, continua instruindo, continua sendo uma bênção, porque através de você
através da sua conduta, através da sua experiência com Deus, o Senhor tem o poder de salvar a sua casa e levantar a sua família pelo poder da sua palavra. Quero deixar aqui, nas minhas considerações finais, nós queremos orar por você, mas eu quero deixar aqui minhas considerações finais dizendo para você, vale a pena pagar um preço e servir a Deus na juventude, na mocidade. Eu quero dizer para você, jovem, vale a pena você abrir mão das coisas deste mundo e dos prazeres deste mundo, porque a glória que nos será revelada, que está sendo preparada para nós, é muito maior do que pensamos ou imaginamos. Então você que nos acompanha agora, você meu irmão, minha irmã que ficou conosco, que acompanhou todos esses minutinhos que passamos aqui, vale a pena, mesmo sofrendo, mesmo com luta, com dor, vale a pena. Não abra mão da sua vida com Deus, não abra mão da sua comunhão com Deus por causa de 5 minutos de prazer aí nesse mundo. Se coisas que está à sua volta ou que estão acontecendo com você está te afastando de Deus, quebre, jogue fora, abandone. Se esse namoro está te afastando de Deus, não permita. Namoro tem que ser santo, o relacionamento tem que ser santo. Moça, rapaz, se guarde em santidade para um casamento abençoado. Você que é noivo, você que é noiva, você que está namorando, jovem, se guarde, porque vale a pena você se santificar para Deus, porque lá na frente você vai colher frutos de bênção. Então não abra mão da sua comunhão com Deus, não abra mão da sua vida com Deus, vale a pena. Deixe isso é coisa prática, gente. Eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, o Gabriel comentou, né, que quando foi batizado ali com o Espírito Santo, eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive uma experiência com Deus. Eu já não ouvia mais as músicas que eu ouvia antes. Gostava daquela época do rap, né? Agora hoje é funk aí. Naquela época era o rap. Aí eu parei de ouvir, porque agora eu estava cheio do Espírito Santo. Antes eu mentia, aí já não mentia mais, porque eu estava cheio do Espírito Santo. Eu falava palavrão, falava gíria, aí não falava mais, porque estava cheio do Espírito Santo. Então eu falo para você, jovem, busque a Deus, busque ser cheio do Espírito Santo, porque quando você for cheio do Espírito Santo, essas músicas profanas, essas músicas mundanas, não vai mais fazer alegria ao teu coração, porque você vai querer só ouvir coisas que edificam tua alma, palavra, cânticos espirituais. Então minhas palavras finais são essas. Vale a pena servir a Deus, vale a pena pagar o preço e se esforçar em caminhar por um caminho de santidade na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Permaneça firme em Cristo. Vale a pena se guardar, vale a pena se santificar. Que nesse momento aqui de estudo, palavras simples, palavras objetivas, o Espírito Santo possa arder em teu coração. Esse ensinamento simples, mas objetivo, pastor. Sim. E eu creio que o Espírito de Deus está repousando sobre a tua casa. Não abandone a palavra. Vai até o fim. Continua. Prossiga em obediência, em temor, em comunhão. Que logo que o nosso pastor presidente Daniel Cirilo de Souza tem me orientado Gabriel, continua sempre na obediência. Esse é o segredo. É algo que o nosso pastor fala comigo, isso arde meu coração, queime meus ossos, porque o segredo de uma vida com Deus, o segredo de uma vida conduzida pelo Espírito, de conhecimento, é através da obediência.
Jovens, obedeça aos seus pais, obedeça aos mais velhos, obedeça aos seus pastores, obedeça. Seja diferente. Fazer a diferença vai incomodar muitos. Ser diferente vai incomodar aquele que anda na incredulidade. Mas através da luz do Espírito que estará sobre ti, essas pessoas que estão sendo incomodadas, a luz que está em ti vai resplandecer sobre aqueles que estão nas trevas. Seja diferente. Ore, leia a Bíblia, se dedique, invista em estudos, invista em conhecer mais a palavra, porque você não vai perder, você só vai ganhar. Deus abençoe a todos que estão conosco até agora nos acompanhando. E eu creio, pastor Alex, que aonde está mensagem de estudo chegar, irá alcançar pessoas pelo poder da palavra de Deus. Eu quero orar. Posso orar? Vamos orar? Você que está agora na sua casa, no seu trabalho, onde está alcançando essa live, eu quero orar por você, para que Deus renove as suas forças, te fortaleça. Você que está fraco, eu oro para que Deus te fortaleça e te renove. Você que talvez está afastado do Evangelho, agora é a hora de você reconciliar. Se houver alguém que está nos acompanhando agora, se houver alguém que está nos ouvindo agora e que por algum motivo se afastou, eu oro por você e peço que você aí, onde você estiver, ore comigo e você com Deus, você possa se reconciliar. E amanhã esteja numa igreja mais perto da sua casa, ou esteja conosco na nossa igreja aqui. Nós vamos passar o endereço daqui a pouquinho, mas eu quero orar por você. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento orar por todos que estão nos acompanhando agora. Eu oro por cada jovem, por cada moça, por cada rapaz. Eu oro por cada adolescente, cada irmão, cada irmã que nos acompanha agora. Senhor, visita, renovando as forças, restaurando a vida espiritual, levantando aquele que está caído e sustentando de pé aquele que está, para que ele não caia. Renova as forças do teu filho agora, encha com o teu Espírito Santo e conceda vitória. Aqueles, Senhor, que se afastaram, que eles recebam agora, aleluia, a tua presença, e que eles venham se reconciliar agora. Deus, ajuda o teu filho e a tua filha a estar trilhando e andando novamente na tua presença. Pai, eu abençoo todo o seu povo, todas as famílias, todos os amados que estão nos acompanhando agora, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém e graças a Deus. Fica o convite para você que nos ouve agora. Esteja conosco na Assembleia de Deus Avivamento Mundial, a nossa igreja Adã, que está em Carapicuíba, na Rua Flávia, número 190, Jardim, na Vila Menque, em Carapicuíba. Amanhã, culto de manhã, a partir às 9 da manhã, uma campanha tremenda e abençoada. E à noite, culto com a família. Se você puder estar conosco, vai ser bênção. Se não puder, visite uma igreja mais próxima da sua casa. Não deixe de buscar a presença de Deus. Gabriel, muito obrigado pela oportunidade. Eu ainda brinquei com o Gabriel, eu não dou estudo igual o pastor Daniel, igual o pastor Regis, que são os homens que têm ali uma palavra tremenda. Comigo é mais na prática, mas foi um prazer, foi uma alegria. Obrigado mesmo pela oportunidade. Espero que aqueles que nos ouviram possa de forma simples e clara ter entendido a mensagem, aquilo que nós quisemos compartilhar, que vocês tenham recebido. Deus abençoe, muito obrigado em nome de Jesus. Deus abençoe, amém. Nosso pastor Alex Borges, eu fico muito feliz de ter o Senhor aqui participando dessa live. Deus abençoe poderosamente. Ao nosso pastor presidente também, Daniel Cirilo de Souza, pastor Alex, pastor Regis, está me dando um branco aqui, irmão, perdoa, não sei se é nervosismo, me perdoa. Deus abençoe o nosso pastor Regis de Oliveira. Deus abençoe os nossos irmãos da ADA, jovens, amém, obreiros, membros, amém. Nosso amigo diácono Gabriel Silva, que está aqui na câmera. Deus abençoe poderosamente. Deus te abençoe. Tenha uma noite
conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe.